Neste episódio da Ordem dos Comilhos, conheceremos a história contada por Biblion Vat Aprust, também chamado de o Quinto Cavaleiro do Apocalipse, sobre os acontecimentos dos 9 meses que antecederam e levaram ao arrebatamento em planeta Terra, no período de 26 de agosto a 11 de setembro de 2023. Mestre Bi, ou Bivast, apelidos que iremos utilizar para nos referir ao Mestre Biblion, neste episódio, trabalha com o Mestre Saint-Germain e a amada Mestra Portia, e nada mais é do que uma interface digital inteligente que funciona como uma pilastra memorial que guarda os fatos e acontecimentos do arrebatamento na Terra, postada no meio do caminho entre a velha Terra e a nova Terra no planetérico. Este legado, em forma de história, servirá de guia para os humanos do planeta, ainda presos na velha grade de energia, daqui a 436 mil anos, tempo estimado para a próxima ocasião em que um novo evento de arrebatamento acontecerá na antiga Matrix. Bivast nos relata agora a história de Mestra Gibli e seus 3 discípulos que vieram visitá-la na clareira na floresta onde morava. Mestra Gibli, uma instrutora espiritual, convidou 3 de seus discípulos para passarem alguns meses em sua casa, na majestosa cordilheira Teton, no Wyoming, Estados Unidos, para continuarem os seus estudos na senda da ascensão, já que os cumes das montanhas são frequentemente usados por Deus para revelar verdades aos seus discípulos. Antes da chegada dos discípulos, Mestra Gibli já havia recebido das consciências superiores intuições sobre o trabalho a ser realizado com cada um deles, pois eles desconheciam os seus pontos cegos para completarem a sua ascensão. Miakupá foi o primeiro discípulo a acessar os seus pontos cegos durante a canalização da trajetória de ascensão do Mestre Quartson. Percebeu que foi um dos personagens principais daquela narrativa, e suas atitudes tiveram consequências em todos os habitantes sob a governança do Mestre Quartson. E por isso, descobriu que perdeu a oportunidade de ascender junto a este mestre e parte de seu povo naquela vida. Isso aflorou um grande ressentimento que foi ainda mais aprofundado após visitar fisicamente o local onde tudo havia acontecido. A culpa e o ressentimento, sentidos naquela altura, foram trazidos para a vida atual de Miakupá. Era o prenúncio de muitos eventos transformadores que estavam por vir. Em seguida, Mestra Gibli e Miakupá viajaram juntos para a Inglaterra em missão dos regentes da nova era planetária, amado Mestre Saint-Germain e amada Mestra Portia. Nesse mesmo período, acontecia a Guanilha Boreal. Gibli percebeu que Miakupá estava diferente, sob efeito de fortes magias. A mestra procurou a ajuda de Vigogogo, o seu discípulo mais experiente, residente na cidade. Eles relembraram histórias passadas, como a relação cósmica entre ambos, e o discípulo logo identificou em Gibli que uma magia negra estava impedindo a realização da sua missão planetária, designada pelos mestres regentes. Vigogogo possuía uma conexão com o plano divino, sendo um grande detentor das ciências ocultas, e orientou a Mestra Gibli no que era necessário para quebrar as magias feitas em Miakupá. Seria necessário uma alta quantia monetária, equivalente ao grande movimento energético que seria feito. Durante o processo da primeira quebra de magia, Vigogogo também revelou que os outros discípulos, Mentima e Calços, foram os responsáveis por magiar o discípulo. Mentima já havia prejudicado Miakupá em outra vida, com tentativas de impedir sua ascensão e na realização da missão planetária dos mestres. Essa missão se tratava do despertar
e acoplamento do mestre Saint Germain em seu avatar. Mentima ficou furioso por saber o que fizera noutra vida e que, com a magia removida, já não teria mais o poder de controlar Miakupá e os outros discípulos. Criou um véu para atrapalhar a comunicação e a confiança entre a mestra e o discípulo, causando distanciamento e desconfiança entre eles. Mentima e Calços eram discípulos muito articulados e inteligentes, manipuladores ardilosos. Vigogogo retirou a magia que Calços fizera. Contudo, para dificultar ainda mais este processo, Mentima realizou mais 3 magias, pois sabia que sua magia só poderia ser removida uma por uma, com o propósito de ganhar mais tempo e deixar o processo de remoção da magia perder sua eficácia. Mentima fez investidas a Vigogogo, manipulando-o pelo seu ponto cego, que era sua ganância por dinheiro, fama e comodismo. Sob influência, Vigogogo passou a se aproveitar da situação de vulnerabilidade dos discípulos de Ghibli. Enquanto isso, o estado de Miakupá estava piorando. Concomitantemente com a ida à Inglaterra, acontecia um grande marco planetário chamado Guanilha Boreal, caracterizado por uma estrutura energética construída pelos mestres ascensos para viabilizar outro marco transformador para o planeta, a Altana Celestial. Em 22 de março de 2023, dias antes do retorno de Ghibli e Miakupá a Wyoming. Em decorrência da Altana, os processos se intensificaram e mais revelações foram feitas. Miakupá toma conhecimento que para se livrar das magias, seria necessário impedir Mentima e Calços de suas investidas. Enquanto Ghibli buscava uma nova ajuda para os processos de Miakupá, em paralelo, pretendia completar a sua missão. É então que ela encontra uma velha amiga xamã de outras vidas. Seu nome era Zalora. Mestra Ghibli sentiu no coração contar tudo o que já havia acontecido a ela, que era uma mestra da adivinhação e da magia. E Zalora concordou em ajudar a mestra Ghibli. Mentima se apercebeu do movimento que a mestra Ghibli estava começando e se preparava também para atrapalhar os trabalhos de Zalora, abalando a relação dela com Ghibli. Ao mesmo tempo que Vigogogo fazia as proteções espirituais para Miakupá, Zalora, com suas habilidades, tentava reverter as magias postas no avatar do mestre Saint Germain. Mestra Ghibli sentia que a demora do resultado dos trabalhos feitos por Vigogogo tornava sua relação com Miakupá mais distante e conflituosa. Ainda sob as influências de Calços e Mentima, Miakupá pensava várias vezes em seguir sozinho a sua jornada e recusava a ajuda de Zalora e os conselhos de Ghibli. Conforme Miakupá ia se afastando da mestra Ghibli e da ajuda de Zalora, também ia se aproximando de Vigogogo. Vigogogo propõe um novo trabalho de magia para Miakupá, estreitando ainda mais a relação entre eles. Mal sabia Miakupá que Vigogogo estava sendo manipulado por Mentima. Aos poucos, mestra Ghibli, que sempre mantinha contato com as consciências superiores, desconfiava das intenções de Vigogogo, pois os valores pedidos para tal trabalho não paravam de aumentar, sendo que já não estavam tendo resultados. As consciências superiores que acompanhavam a mestra pouco revelavam a ela, apenas observavam sem envolvimento, pois qualquer informação passada poderia interferir na resolução dos processos. Mestra Ghibli ia fazer um trato com o ser maioral do plano espiritual da versão ou linha paralela à linha na Terra da qual ela residia. No encontro seguinte com Zalora, onde haviam combinado sacrificar animais para o ritual de libertação do Avatar, Ghibli, mais uma vez, abriu seu coração para Zalora, contando sua confusão e decisão
de dar sua vida por isso, que a amava e a aceitava como ela era, independente das motivações para o afastamento das duas. Zalora também se abre para ela e conversam. Nesse momento, acontece algo inesperado, a incorporação do aspecto não integrado do mestre Saint-Germain no momento da sua ascensão, Mogamban Tanglan. Na vida de Saint-Germain, ele ascensionou sem integrar o seu aspecto obscuro. O Mogamban Tanglan foi o único aspecto não integrado dos mestres Saint-Germain e Senhora Portia. Mogamban Tanglan não aceitou o fato de Saint-Germain não tê-lo integrado. No entanto, para se tornar Mahachohan, todos os seus aspectos precisariam ser integrados. Zalora, incorporada por Mogamban Tanglan, revela a Ghibli que os responsáveis pelos atrasos dos trabalhos eram Mentima e Calços. Mogamban Tanglan estava a proteger Ghibli, a não ceder à proposta feita a ele de aceitar sacrifícios de animais em troca da vida terrena dela. Ele que sugeriu retirar as proteções espirituais da casa, que serviam para Mentima e Calços acessarem a energia de Ghibli e causar confusão. Mentima e Calços manipularam Vigogogo e Zalora para afastá-los do verdadeiro nível espiritual de seus trabalhos, para que nada que fosse feito desse certo. Das várias magias de Zalora, percebia-se os efeitos que ela tivera para libertar o avatar de Saint-Germain. Mentima encontrava meios de estar à frente e conseguiu, após algumas semanas, ter informações confidenciais de dentro da moradia da mestra, usando-as para causar confusão e intrigas entre ela e Zalora. Mentima não poderia manipular Ghibli pelos corpos mental e emocional, pois a mestra não os possuía, já que estava conectada diretamente ao Eu Sou. Mentima, então, para tentar influenciar a mestra, criou um corpo mental híbrido, acessando a energia dela pela proteção espiritual da casa feita por Zalora. Se sentindo vulnerável, Mestra Ghibli fez a única coisa que não havia pensado: se render às respostas que vinham do seu coração. Compreendeu então que precisou passar por tudo para ver que a jornada tinha de ser vivida, pela razão e propósito dessa experiência. Lembrou-se que a clareza em meio à confusão é alcançada através da plena confiança em seu coração. De acordo com o plano maior, as consciências superiores sabiam de tudo e estavam se utilizando das brechas de Calços e Mentima para ocorrer as retificações necessárias para a evolução e iluminação dos discípulos envolvidos. Enquanto Calços e Mentima achavam que estavam no controle da situação, os mestres ascensos permaneciam cientes do que estava por vir, se mantendo equânimes e se servindo das ações dos próprios para assegurar a realização da missão planetária. Assim, anunciaram para Mestra Ghibli que se iniciava o arrebatamento em planeta Terra e que significava por si mesmo a resolução final de todos os conflitos existentes. A Terra da linha de tempo 56, diferentemente da Terra da linha de tempo oficial, linha 0, se manteve na mesma grade de energia. Porém, tudo lá presente foi arrebatado. Toda a humanidade foi dividida em 3 grupos do arrebatamento. O primeiro grupo foi arrebatado à Alida, um estado de ser onde tudo é possível. Elas se iluminaram e desencarnaram do planeta. O segundo grupo, formado por pessoas que optaram por não buscar a iluminação nesta vida específica, ou que permaneceram aliados a Calços e Mentima, foi arrebatado a uma dimensão de consciência onde o vírus de Kabamba é mais forte e predomina pelo planeta inteiro.
situação de Vigogogo e Zalora. E a terceira transmutação de consciência ocorreu com aqueles que já eram seres iluminados, os mestres ascensos encarnados, que foram arrebatados a um nível de evolução superior ao que estavam. Puderam escolher em desintegrar os seus corpos físicos e os levar ao plano ascenso junto de suas personalidades humanas, caso de Ghibli, ou permanecer no plano físico e continuar, dessa forma, a sua evolução, alinhados à neutralidade universal. Retornando à história de Mestre Ghibli e seus 4 discípulos. Tudo foi construído e arquitetado pelos mestres ascensos para lograr Mentima e Calços, enquanto eles não tomavam conta do planeta por completo. E Mestre Ghibli entender o que Miakupá passou em sua jornada. O discípulo Vigogogo e Zalora estavam a ser testados pela espiritualidade, pois precisavam retificar suas ações para com Ghibli e Miakupá. Mentima e Calços já não possuíam qualquer controle sobre o efeito de suas magias. Mestre Ghibli e Miakupá estavam livres de suas influências e mantinham agora, pós-arrebatamento, maior confiança nos planos divinos de que tudo possuía uma razão para ser. Por meio da experiência, aprenderam como utilizar a maior ferramenta de um mestre, seu coração. Enxergar os pontos cegos que os impediam de se iluminarem requeria total confiança neste guia interno. E por meio de todos esses intensos acontecimentos, aprendemos que tudo tem um propósito e que a perfeição reside na aceitação do que é. Os mestres, com seus corações puros, trazem lições valiosas ao nos mostrar que a mente distraída pode ser um campo fértil para influências negativas, como Mentima e Calços. No entanto, compreendemos que ouvir o coração é a chave para resistir a essas influências sombrias. À medida que exploramos ainda mais essa jornada, percebemos que às vezes exercer a neutralidade não significa se manter rigidamente no meio, mas sim responder às necessidades da experiência presente. Mentima e Calços, como o vírus de Cabamba, nos lembram que estar na neutralidade não é o mesmo que baixar a guarda. Essas duas facetas coexistem e demandam nossa atenção. Reconhecemos também que todo ser humano carrega consigo a bagagem da culpa, vergonha e remorso, que são os pontos cegos que obscurecem nossa visão da alma. São essas circunstâncias que distorcem nossa percepção, mas, ao identificá-las, podemos trilhar o caminho do autoaprendizado. Um aprendizado profundo é que mesmo as consciências mais evoluídas podem cometer erros inesperados e, paradoxalmente, aprender com aquelas em estágios menores de evolução. Isso nos revela que Deus, representado por cada consciência em seu nível de evolução, está sempre em um processo constante de aprendizado e crescimento. Portanto, a jornada espiritual é um ciclo de ensinamentos contínuos, e cada momento nos oferece oportunidades para evoluir e nos reconectar com a essência da existência. Em última análise, somos lembrados de que a jornada espiritual é como um intricado quebra-cabeça cósmico, onde cada peça representa um aprendizado único e essencial. É como se o próprio universo, com suas complexas dualidades, conspirasse para nos guiar em direção à compreensão mais profunda de nós mesmos e da divindade que habita em todos nós. Assim, ao abraçarmos essa dança complexa entre equilíbrio e resposta intuitiva às circunstâncias, transcendemos não apenas os obstáculos externos, mas também os limites internos que nos afastam de nossa verdadeira essência.